Então, como a gente falou no começo para você, o aumento do número de casos de síndromes respiratórias em crianças tem preocupado bastante as autoridades de saúde do Piauí. A gente tem uma ideia disso, de janeiro a fevereiro houve um decréscimo no número de internações, mas a partir do mês de março iniciou-se aí um aumento expressivo e consecutivo das notificações, chegando a 43% em relação ao mês anterior. Já em abril, o aumento foi de 71% em relação a março. Na última semana, por conta dessa situação, o governo do estado assinou um decreto que declarou situação de emergência em saúde aqui no Piauí. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está recebendo agora o diretor do Hospital Infantil, Dr. Ribamar Bandeira. Dr. Ribamar, seja bem-vindo. Ok, bom dia, Chile. Bom dia, começo agradecendo a disponibilidade, eu sei que é corrida a agenda de vocês. Obrigada por o seu tempo, para que a gente possa explicar um pouquinho para as pessoas, o que tem ocasionado essas síndromes e quais as orientações básicas para a população. Por que teve esse aumento, que a gente fica preocupado, 71% em relação ao mês anterior? Então, o que está acontecendo, doutor? Seja bem-vindo aqui ao Tem de Tudo. Obrigado, satisfação imensa poder contribuir. Acho que é importante deixar claro que não há motivo para alarme, Decreto de calamidade, então a população fica muito aflita às vezes, mas esse decreto é uma força conjunta, várias unidades federativas já fizeram esse tipo de decreto. Esse aumento de casos de síndrome respiratória aguda a gente vê em todo o território nacional e através de notificações e monitoramento, nós tomamos essas medidas como uma forma de prevenção e cuidado. Como já foi dito aqui, os números, Esses números impactam no número de leitos, de UTI. Então, nós vimos a necessidade do aumento desses leitos. Sobre medidas preventivas, a gente sempre ressalta a importância da vacinação. Com esse período de Covid, isolamento, a população voltou agora a ter contato, a aglomeração, Então, parte desse aumento de síndromes respiratórias vem por conta disso, E os principais vírus causadores são o vírus sincicial respiratório, influenza e o próprio coronavírus. Então, parte desses vírus são prevenidos com a vacinação. Então, ressalto novamente a importância da vacinação de rotina. Agora, doutor, a gente sabe que nesse período também é mudança de clima, Existem algumas viroses que surgem e a gente sabe que o tratamento, quanto antes for iniciado, melhor. Como é que os pais devem estar atentos para saber diferenciar o que é apenas um quadro desse mais leve, como uma virose ou uma gripe por conta da mudança de temperatura? A umidade também relativa do ar baixa bastante nesse período. Sim. Então, o que o pai deve ficar atento para saber que é aquele caso que realmente pode acender o sinal de alerta? Sim. Esses picos de internação e de procura por atendimento ocasionado por síndromes respiratórias, elas realmente são sazonais. Esse período aumenta essa demanda sempre. O que os pais têm que estar em alerta é que uma gripe simples de hoje pode evoluir com a insuficiência respiratória grave amanhã. Então, assim, realmente levar ao atendimento médico de forma reiterada, se necessário for, observar dificuldade em respirar, extremidades frias, mudança no padrão respiratório, aquela gripe que não está evoluindo de forma normal, um resfriado que não está evoluindo com melhora do quadro geral da criança, é motivo para reavaliação médica, porque realmente é difícil você prever a síndrome gripal simples, a gripe simples, se ela vai evoluir para uma síndrome respiratória aguda ou se vai evoluir com uma melhora, Então, a dica que fica realmente vale aquelas medidas de sempre, evitar aglomeração, etiqueta respiratória, A criança muito secretiva, realmente isolar ela, evitar esse contato, já que essas síndromes mais graves, elas estão acometendo crianças até 2 anos de idade. Então, é um público que é difícil o uso de máscara, é difícil outras medidas. Então, acaba sendo mais o isolamento e a observação dos pais. Febre persistente, mudança no padrão respiratório, levar para avaliação médica. Existem alguns fatores externos, como a gente inclusive já citou, a gente vê também uma queda relativa da umidade do ar muito grande nesse período do ano. Tem também a questão das queimadas, que a gente sabe que prejudicam bastante quem tem alguma síndrome respiratória. Quais as orientações que ficam para a população? Existe algum trabalho em conjunto também da saúde, com o meio ambiente, para que as pessoas tenham consciência do quanto isso pode causar mal à saúde, doutor? Para aquelas crianças que já têm um perfil asmático, um perfil de rinite alérgica, então elas ficam mais secretivas e acabam evoluindo com mais infecções de repetição. Então, realmente, as queimadas é algo que não deveria existir. E sempre evitar crianças perto desses ambientes, evitar essa fumaça. O próprio ventilador ajuda, Se não há como, mas espalhar aquela fumaça, porque ela prejudica as crianças que já têm essa predisposição, principalmente.
Então, esse estado, como o senhor falou, não existe razão para pânico, né? Mas esse decreto, ele orienta a rede de saúde para que se prepare para esse aumento, né, no número de internações, no número de atendimentos. Eu queria que o senhor explicasse como é que está a estrutura hoje da rede de saúde por conta desse decreto, né? Isso. Através desse monitoramento, como eu disse, esse decreto, ele visa uma ação conjunta com todas as unidades federativas, a partir do CONAS, que é o Conselho Nacional de Saúde, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Está sendo propagado várias medidas realmente para a construção de novos leitos de UTI pediátrica e leitos semi-intensivos, onde podem atender essas crianças com menor gravidade e as crianças que evoluem com mais gravidade ter a estrutura necessária para isso. Então, lá no Hospital Infantil mesmo, nós estamos remanejando, criamos primeiro enfermarias de semi-intensivas, né, para adequar, receber esses pacientes que aumentou na regulação, aumentou o número de procuras, e agora estamos criando novos leitos de UTI. Então, é esse passo a passo, resguardado através do decreto que a gente faz, né? Então, assim, volto a frisar que não há motivo de alarme, tá? Está monitorado, sob controle, mas essa medida é necessária para fazermos essa medida maior, né, em todo o território nacional. Tá certo, doutor Ribamar, mais uma vez a gente agradece a sua participação, acho que o esclarecimento é a principal arma para a população. Muita gente ficou preocupada, né, com essa notícia que houve esse aumento, mas inclusive é bom que a gente ressalte que tem uma faixa específica, né, de idade que está sendo mais atingida, não é isso, doutor? Isso. As crianças que estão evoluindo com um perfil mais grave, nessas bronquites e bronquiolites, é esse padrão até os 24 meses, até os 2 anos. É claro que você tem que ter cuidado em todas as fases de idade, né? Mas essa população está sendo a mais acometida. E ressalta que fica de você estar em dia com a caderneta de vacinação, que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Os postos de saúde e o Hospital Infantil Lucídio Portela está de portas abertas para receber toda mãezinha que queira botar o cartão vacinal em dia da criança. Elas merecem. E fiquem atentas a isso. É a questão de responsabilidade social também nossa, de cidadania, né? Porque a gente ajuda a imunizar toda a população, de certa forma. Com Doutor, certeza. muito obrigada pela sua participação. Disponha. Tá bom? A gente sempre procurando esclarecer. Esse foi o tema do nosso quadro Hora Marcada de hoje, para você ficar sempre muito bem informado, tá bom?